Olá, enfermeiros, tudo bem com você? Eu sou Vanessa, sou enfermeira e sou mentora para enfermeiros que estão validando o diploma aqui nos Estados Unidos. Especificamente, eu abordo o assunto do Next Gen NCLEX. O assunto que nós vamos falar hoje é sobre álcool e drogas, que é uma matéria que cai sim na sua prova do NCLEX. Então, se você quer saber tudo sobre essa prova, não deixe de assistir esse vídeo. Outra coisa, para não perder nem novidades sobre o Next Gen Class, inscreva-se no meu canal agora mesmo e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece nessa prova. Vamos lá? Então, vamos falar sobre álcool e drogas. Vamos lá. Então, tem algumas regras gerais que você precisa ter em mente quando você vai para a prova do NCLEX. Primeiro, em uma questão de psiquiatria, seja ela qual for, independente se for abuso de álcool e drogas, e você for perguntado sobre priorização, lembre-se da escala de Maslow, sempre tenha isso em mente. Primeira prioridade, fisiológica. Segunda prioridade, segurança. Terceira prioridade, conforto. Quarta prioridade, psicológica. Quinta prioridade, social. E última prioridade, espiritual, ok? Tenha isso em mente. Então, antes de escolher qualquer resposta relacionada à psiquiatria, você vai eliminar todas as respostas que dizem a respeito de clínica médica e cirúrgica que estão viáveis, ok? Primeiro você vai pensar então na questão fisiológica, depois segurança, conforto, depois psicológica. Tenha isso em mente. Ok, na situação de abuso, nós estamos falando agora especificamente de abuso de álcool e drogas, ok? A primeira atitude do paciente é negar. Denial is the first problem in all abusive situations, ok? Como que é feita a nossa abordagem para esse paciente? Você tem que confrontar o que é dito com o que é feito, ok? Ele vai falar uma coisa, por exemplo, negar, mas você vai falar que ele está fazendo outra coisa, na verdade, ok? Treat by confronting. Point out the difference from what they say and what they do. É isso que você vai fazer. No abuso, você confronta. Porém, em casos de perda e luto, loss and grief, você dá suporte, você não confronta. Então, tem essa pequena diferença. Vamos falar um pouquinho de dependência e codependência, tá bem? Na dependência, o viciado, que é chamado para o NCLEX de abuser, ok? Então, é essa a expressão que a gente vai usar. Ele deixa que o cuidador ou seu significant other, essa também é a palavra que você vai achar lá, o cuidador, o parceiro, é o significant other, ok? Tome as decisões para ele, é quando ele está dependente. Na codependência, o significant other, ele vai sentir um senso de importância ao apoiar o hábito do abuser. Então, ele vai pensar, e isso dá até um sentido de importância e melhora a autoestima dele, porque ele está se sentindo cuidador daquela pessoa que está fazendo um abuso de substância, tá bem? Então, como que você trata nesse caso de dependência e codependência? Primeiro ponto é set boundaries, põe limite. Você vai estabelecer os limites das relações ali e você vai reinforce ou enforce them. Você vai estar sempre lembrando desses limites, ok? Você vai fazer um acordo desses limites desde o início do tratamento, ok? E você vai dizer claramente o que é permitido ou não. O abuser, ele precisa de limites, tá? E foi exatamente o que aconteceu, que ele não teve muito limites no passado, e é isso que ele vai aprender agora. E você vai ensinar também o significant other, o parceiro, o cuidador, que seja, a falar não. E você vai trabalhar a autoestima desse parceiro, ok? Nesse caso de dependência e codependência, você tem dois pacientes para tratar. O abuser, né, que é o viciado, e o significant other, que é o parceiro ou o cuidador, tá bem? No caso da manipulação, um pouquinho diferente. Na manipulação, o abuser manipula o significant other a fazer coisas que ele não quer. E a manipulação ela pode ser perigosa, dangerous, e danosa, harmful. Essas são as palavras que você vai usar, ok?
A manipulação, ela é mais fácil de tratar. Por quê? Porque ela não tem impacto positivo na autoestima do significante other. Então, você vai ter apenas um paciente para tratar, que é o abuser. Vamos falar da síndrome de Wernicke-Korsakoff. Então, essa síndrome ela é uma psicose causada pela deficiência de vitamina B1, de tiamina, tá? Gente, eu estou colocando as palavras metade em inglês, metade em português de propósito, para vocês ir se acostumando com termos em inglês, pois a prova é em inglês, ok? Os sintomas primários dessa síndrome é amnésia com confabulação, confabulation. O paciente ele inventa histórias para preencher os gaps, para preencher aqueles buracos onde ele não tem mais memória a respeito. Então, ele vai inventar histórias, ok? O que você vai fazer com o paciente que tem essa síndrome? Você não vai confrontar e nem vai apresentar a realidade. Você vai redirecioná-lo para um outro caminho. Então, você não confronta, você não apresenta a realidade. Você redireciona ele, ok? Essa síndrome, ela é irreversível, porém, você pode pará-la, porque você não vai conseguir melhorar o que já teve de dano, mas você consegue parar ela, ok? Então, você pode prevenir e estabilizar, dando ao paciente vitamina B1. É assim que você previne o paciente de ter a síndrome e que você estabiliza, que você para ela de ficar pior, ok? E o paciente não precisa parar de beber, tá bom? Essa é uma questão que você tem que ter em mente. Claro que a gente quer que todo mundo pare de beber, um abuser, certo? Mas essa não é uma obrigação para a síndrome de Wernicke-Korsakoff, ok? Como que você vai tratar esse paciente que está com essa síndrome? Você vai fazer a terapia da aversão, ok? Você vai usar disulfiram ou o naltrexone. O nome comercial do disulfiram é o Entybius e do naltrexone, Revia, ok? É isso que você vai usar com esse paciente. Como que essas drogas agem? Elas causam aversão ao álcool. E se o paciente acaba bebendo e ele está no tratamento com essas medicações, ele fica muito mal, ele fica terrivelmente doente. Então, é isso que ela causa no paciente, essa aversão, ok? Porém, esse tratamento ele leva 2 semanas para fazer efeito no paciente. E você precisa de 2 semanas para essa medicação completamente sair do corpo e a pessoa poder ingerir álcool novamente. Então, 2 semanas até fazer efeito e 2 semanas para retirar, ok? Qual é o cuidado de enfermagem aqui para o paciente com a síndrome? Você vai ensinar esse paciente a evitar produtos que contêm álcool. Tá aí com o caderninho e papel na mão? Vamos lembrar quais são os produtos que têm álcool que o paciente que está com essa síndrome não pode ingerir. Ele não pode usar enxaguatório bucal, mouthwash, que contém álcool. Ele não pode usar a colônia pós-barba, ou ingerir, ok? A colônia pós-barba, aftershave. Não pode ingerir perfumes, colônias. Não pode usar ou ingerir repelentes, insect repellent, porque contém álcool. Tudo que contém álcool, ok? Tudo que termina em elixir contém álcool, não pode ser usado. Álcool em gel, o hand sanitizer, o álcool para limpar as mãos, né? Ele também não pode ingerir. Extrato de baunilha quando não cozido. O que é o extrato de baunilha não cozido? Ele é usado em cobertura de bolo, em recheios. Esse paciente não pode ingerir isso se ele estiver fazendo o tratamento, ok? Com a síndrome. Então, unbaked icing with vanilla extract, ele não pode usar, certo? Ok? Para finalizar, facinho, né, gente? Bem simples, bem fácil. São só alguns pontos para se lembrar na questão de abuso de álcool, dependência e codependência. Na próxima aula, vou falar das outras drogas, mas para não ficar muito comprida aqui, vamos falar só disso agora, ok? Uma questãozinha para a gente finalizar a aula. Então, the nurse cares for a client diagnosed with alcohol abuse, who reports having the last drink yesterday. The client exhibits tremors, diaphoresis, and tachycardia.
Based on the current data, which action does the nurse implement first? Okay? Então, a enfermeira está cuidando de um paciente que tem um diagnóstico de abuso de álcool e tomou o último gole dele ontem. Hoje ele está com tremores, diaforese, taquicardia. Então, baseado nisso, então você vê que aqui ele está falando, né, dos sintomas que ele tem, quais as ações que a enfermeira deve fazer em primeiro, qual é a ação que ela deve tomar naquele imediato momento. First, então, grava bem essa palavra, first, ok? Primeiro, ela deve call the health care provider to report the symptoms and administer hydromorphone for the alcohol withdrawal pathway. Second option, assess the client every hour to monitor for worsening symptoms. Third option, call the family and administer meperidine for the alcohol withdrawal pathway. Fourth option, administer lorazepam for alcohol withdrawal pathway. Então, a primeira opção que ela está falando é para você ligar para o Healthcare Provider. Lembrando que para o NCLEX, Healthcare Provider, e, na verdade, no geral, aqui nos Estados Unidos, Healthcare Provider, ele pode ser tanto médico quanto a Nurse Practitioner, ok? Em alguns casos, o fisioterapeuta, mas não aqui. Então, ligar para o Healthcare Provider para avisar eles dos sintomas e administrar morfina para retirada do álcool. A segunda opção, avaliar o cliente a cada hora para monitorar os sintomas de piora. Terceira opção, ligar para a família e administrar meperidina. E quarta opção, administrar lorazepam para a retirada do álcool. Então, vamos ver. A primeira opção, a enfermeira deve ligar para o médico? Deve sim. Mas ela deve administrar morfina? Não, morfina é para dor. Então, ela não vai fazer isso. Não é isso que ela vai fazer primeiro, ok? Segunda opção, avaliar o cliente a cada hora para monitorar os sintomas de piora. Sim, ela vai fazer isso, mas será que ela vai fazer isso em primeiro lugar? Vamos deixar isso aqui em hold, ok? Não vamos eliminar essa. Terceira opção, chamar a família e ligar para a família e administrar meperidina para a retirada do álcool. Ela não vai ligar para a família se o paciente não falar que é para ligar. Que se o paciente falar, você precisa de autorização. Isso não é o que ela vai fazer primeiro, ok? Vamos lembrar do primeiro, tá bem? Então, aqui a gente eliminou. A gente está na 2, vamos ler a 4. Administrar lorazepam para fazer começar a retirada do álcool. Isso é o que ela deveria fazer primeiro? Sim, o lorazepam é utilizado para isso. Depois ela vai ligar para o médico, não dar morfina. Depois ela vai avaliar o cliente a cada hora, ok? Primeiro, ela vai administrar o lorazepam. Bom, gente, é um assunto simples, fácil, mas que cai no NCLEX. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. E na próxima aula nós vamos ver sobre as outras drogas e como elas agem no corpo e como é perguntado no NCLEX, ok? Não se esqueça de se inscrever no meu canal e ficar por dentro de todas as novidades sobre o NCLEX. Até mais. Tchau, tchau.